Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando sobre a autoridade instituída sobre ele, que persevera na obediência, né? Já aqueles que não perseveram, nós temos que compreender, né, que a, a obediência, né, os dons vocacionais, assim como aquele povo recebia na antiga aliança, né, eles recebiam mesmo sem o arrependimento, né? Os dons eles são irrevogáveis, ainda que a pessoa esteja vivia de forma justa, né? Mas agora está vivendo injustamente, na infidelidade, Deus continua sendo fiel, né? Por isso que os dons são irrevogáveis, mas não se opera segundo a forma que deve ser, já se opera porque a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis é segundo o amor, né? E se permite raiz venosa no coração, ódio, brigas, dissensões, dentre outros espíritos imundos, né? A prostituição, que é o adultério do coração, um coração distante, né? Aquele que ora, que louva, que adora com os lábios, só com o mover de lábios, mas o coração já não é segundo o coração de Deus, não toma as boas atitudes, né? É aquele que está com o coração distante, os olhos de entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, persevera segundo a malignidade. O que está faltando para a igreja, pelo esfriamento do amor, né, a apostasia, é o temor de Cristo, e o temor é o princípio da sabedoria. Se não temem a Cristo, né, não têm a sabedoria que é válida para salvar e prolongar os dias de vida. Consequentemente, não se anuncia a verdade, da qual pode libertar e curar, né, uma multidão de seja de pecadores, e um pecador que se arrepende apaga uma multidão de pecados. E levantam falsos testemunhos, né? Coisa que são sinais ilusórios, alterados pelo próprio poder de Satanás, um poder ilusório que nada, porque quando há libertação e cura segundo Cristo Jesus, né, ele faz a obra por completo, né? Não é algo que fica tirando só uma opressão e depois a pessoa acaba retornando, porque o sinal que tem que ter é o arrependimento. Aquele que se arrepende, ele é liberto, ele é curado, ele permanece. Não é algo que como Jesus disse, vós sois aqueles que fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Porque se expulsa ali um demônio momentâneo e não há libertação e cura, ele volta com outros 7 piores demônios e o estado daquela pessoa se torna pior que o primeiro, né? É algo que fica, a pessoa só no o seu estado piora cada vez mais, porque não há a verdadeira libertação e cura, porque não há a palavra, que é a água, que é viva e eficaz, que é a purificação, né? São só doutrinas humanas, criam campanhas de libertação, algo que o que se tem que ter é o sinal de Jonas, onde uma cidade toda se arrependeu, se converteu de seus maus caminhos, né? É isso que Cristo, né, quer que a nação aceite a revelação e a glória de Deus vivo, que é o próprio Cristo Jesus que revela. A Bíblia diz que ninguém nunca falou face a face com Deus, senão aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, assim como Moisés, sua face ficou iluminada, né? Ele recebeu a, o Espírito vivificante num coração de carne, enquanto os demais receberam num coração de pedra, né? E pelo poder do pecado, a lei foi enfraquecida, né? Mas o Espírito vivifica. A letra mata, né? A letra é a comprovação que todo
filho de Adão está destituído da honra e da glória e da imortalidade. Mas pelo Espírito vivificante nasce nova criatura. Pela lei, os pecados são crucificados aos grilhões da morte e ressuscita no corpo de Cristo. Nova criatura é corpo, alma e mente incorruptível. Não se tem mais a mente cauterizada. Se permite a incredulidade, a mente é cauterizada. Já se lê a lei novamente, volta ao que era. Não se alcança mais a graça, não se vive de forma a desviar do mal, se vive de forma de entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia, não se alcança. Nós podemos compreender que a igreja precisa do temor de Cristo, e nós sabemos a forma que Deus opera, assim como Cristo, o Filho do homem que está a governar. Ele busca o temor através do galardão, através para que o povo venha se converter dos seus maus caminhos. O galardão ele acrescenta tudo aquilo que estão plantando. Aqueles que têm plantado segundo a carne, colhem a destruição. Aqueles que plantam segundo o Espírito, colhem cada vez mais para edificação. Recebem o galardão para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida eterna. Ele resplandece em nós a sua luz para que a gente resplandeça entre os povos e as nações, aqueles que estão sendo escravizados pelas trevas, e também para destruir toda vã filosofia, todos os enganadores espíritos que operam segundo o erro, porque nada se alcança daqueles que seguem doutrinas meramente humanas. Assim como o caso em Atos, no capítulo 5, que fala ali de Ananias e Zafira. Eles venderam a propriedade e reteram um valor. Ali fala da comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Zafira. Eles não mentiram a homens, eles mentiram àqueles que estavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E ali ele expirou por mentir ao Espírito Santo. Assim a forma de Cristo operar, para que o povo venha ter temor. A Bíblia diz que muito melhor ir numa casa onde há banquete e festa é uma casa onde já está de luto, que o coração fica voltado para aonde é o fim de todo ser humano. Ali há reflexão para que se vê quantos dias são frágeis. A vida é passageira. A Bíblia diz que alguns chegam a 70, outros aos 80 pela sua robustez, é enfado e canseira. Muitos têm os seus dias abreviados por estarem na podridão do pecado. A Bíblia diz que ainda que um pecador viva 100 anos, há mais esperança para aquele que anda segundo a justiça de Deus, aquele que anda em equidade, que anda na imparcialidade, que anda na piedade como fonte de alegria, que anda em obediência segundo um único mediador e bom pastor de nossas vidas, aquele que deu a sua vida por amor de nós, fazendo o bem, resplandecendo a luz, anunciando a verdade da qual é possível prolongar os dias nossos e ainda alcançar a vida eterna. Porque aqueles que andam segundo o mal, que não se desviam do mal, colhem para a corrupção, e vem a ira do Cordeiro justamente por isso, porque o dever de todo homem, está lá em Eclesiastes 7, consiste em temer a Deus, e desviar de todo mal, porque cabe a nós temer a Cristo, porque se não teme a Cristo não se alcança a salvação, a vida eterna, não se alcança a verdade da qual é possível nos libertar. Através dela conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
o próprio Cristo ensina, né? Ele diz, se vós a certos fariseus que ali resolveram se arrepender, né? Ele disse, cabe a vós perseverar na minha verdade, porque aquele que perseverar segundo a minha vontade alcançará a vida eterna, né? Como ele disse ali aos fariseus, se vós permaneceres, né, alcançarás a salvação e a vida eterna. E mais um dia que a gente continue perseverantes, né, em espírito e em verdade, porque quando assim nós perseveramos, há mais esperança, porque a Bíblia nos diz também que não devemos agarrar um conceito, né, sem largar o outro, porque sempre a Bíblia nos fala que Deus é assim como o Filho do Homem que está com o governo sobre os seus ombros. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é benigno. É o fato de todos não serem consumidos, né? Mas diz também como assim ele falou a Moisés, ele disse, eu a uso como quer, né? Nenhum barro, nenhum pode contender com seu oleiro, dizer por que fazes assim. Ele a utiliza como quer. Mas há mais esperança, como Eclesiastes 12, o versículo 10, todo o dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, Cristo Jesus, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para estudar, nem enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer sejam bom, quer sejam mal, né? Então, cabe a todos temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, porque todos estão rumo à destruição, né? A não ser aqueles que temem a Cristo e alcançam aquele que o pode justificar, assim como ele ali na cruz, enquanto aqueles que receberam ali a convocação, porque a convocação se recebe mesmo sem o arrependimento, achando que estava como um povo separado diante de Deus, condenaram aquele que o podia sim fazer. Na verdade, ele não veio para fazer separação, e sim para derrubar os muros da separação, para unir o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, um único mediador entre Deus e os homens, a qual as autoridades que ali estavam não o compreenderam, pois o condenaram, aonde cumpriu-se o que foi dito pelo Salmo, porque as nações se amotinam em vão, né? Porque aquele espetáculo ali na cruz, ele venceu todos os principados, as potestades, né? Os anjos destituídos da glória, aqueles que a Bíblia diz que são como anjos disfarçados de luz, aonde tem muito dos seus conservos, né? Que o salário deles é o pecado, né? A morte, a vida, não se alcança a vida eterna, né? Se perseverar segundo a mentira, né? Tem que se alcançar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se perseverar, né, como as leis violadas, um país que declara que o Estado é laico, né, porque Deus nos chamou para anunciar que só há uma verdade, que é Ele, né, para destruir toda a vã filosofia. Os que anunciam idolatrar a outros deuses, né, isso é tudo maligno, procedência maligna.
ou há luz ou há trevas, né? Que comunhão há de luz, de trevas, que comunhão há de Cristo com Belial, de justiça com injustiça, né? Há dois julgos, né? Um é do opressor e do outro é do libertador, né? Aquele que segue o opressor, o salário, a recompensa é a morte, né? E é eterna. Ainda se aquele que segue, aquele que não, o servo que segue o seu senhor e não conhece é escravizado, né? A Bíblia diz, juntamente com o rei de Sodoma, do qual serve, vai arder no fogo eterno. Já aquele que segue o pão da vida, que veio do alto dos céus, habitou no meio de nós, o verbo que se fez carne, que era antes de todos, né? Através dele tudo se formou, pela submissão do coração ele herdou tudo aquilo que ele mesmo formou, porque o Pai disse, este é meu filho amado, que me compraz, fazei tudo o que ele disser. E ele disse, a sabedoria é justificada pelo Filho, porque assim te aprove, ó Pai, né? Glorificou o Pai, um glorificando o outro. Nem mesmo o próprio Deus, nem o Filho buscou honra e glória para si mesmo. Deus glorificou o Filho e o Filho glorificou o Deus Altíssimo. Assim nós fugimos de toda vanglória que é maligna. Nós o glorificamos, a Deus através do Espírito de Cristo, que o próprio Deus envia em nome de Cristo. E nós o glorificamos através das boas atitudes, né? Assim como Deus declarou, este é meu filho amado em que me compraz, assim o Filho declara conosco, aquele que persevera em seu Espírito. E ele disse, todo aquele que confessa o meu Pai e que ele me der, eu cuidarei, né? Ele nos cuida com o seu amor incondicional, seu amor ágape que nos constrange, né? E ele nos levará às mansões celestiais até o Pai. Ele é aquele que conhece todos os fios da nossa cabeça. E ele diz, nenhum de vós que perseverar até o fim se perderá. Porque a Bíblia diz que os seus discípulos, por serem martirizados, por não negarem o seu nome, alcançaram a ressurreição excelente. E mais um dia perseverantes no temor de Cristo, porque Ele é aquele que coloca o temor ao povo, né? Temei a Cristo, que é o princípio da sabedoria. Aquele que não teme, aquele que prefere seguir injustiça, grande será a sua queda, porque Jesus veio não para condenar, mas para salvar aquele que está rumo à queda, rumo à destruição. Mas se o rejeita, não é possível, né? Porque ele é o único mediador entre Deus e o homem, do qual nós o confessamos publicamente, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, que não se achou ninguém maior, o maior abençoou da promessa, né? Que não se arrependeria, sacerdócio real e santo, geração eleita, do qual a sua palavra cumpre, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei a praga que está descrita neste livro. Tudo aquilo que retirares, riscarei o nome no livro da vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.